Fala, seus peixão. Boa noite. Quer dizer, boa pra quem, né? Só noite. Jogo finalizado entre Santos e Grêmio. Vojvoda já deu uma entrevista coletiva falando um pouco sobre o parâmetro do jogo, né? Sobre algumas decisões que foram tomadas, sobre a atuação do time, enfim, né? E sobre esse empate que nós santistas e ele e o elenco do Santos realmente esperavam e tinham ciência que era uma obrigação a gente trazer. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa coletiva do Vojvoda e sobre esse jogo que esse time vai me deixar maluco, puta. Acho que primeiro deixar claro aqui, tá? Que embora a gente esteja revoltado aí, né? Por conta dessa indignação, né? Que hoje era um jogo muito importante pro Santos. Era um jogo que a gente não só tinha toda a condição, mas tinha obrigação, né, de trazer esses 3 pontos para casa. E acaba trazendo apenas um, acaba aí conseguindo apenas um empate, né? Não que seja o fim do mundo, de novo, é aquilo que eu venho falando, né? A gente não pode pegar uma partida como essa e querer parametrizar o trabalho do Vojvoda ou do nosso elenco por conta deste empate, né? É frustrante, a gente tinha obrigação sim de trazer a vitória, mas são aprendizados, são tentativas e erros. E esse é até um dos grandes problemas, né, da nossa temporada ter começado em setembro. Porque todo trabalho tem um início ali de tentativa e erro, de, né, o Vojvoda tomar algumas decisões erradas, o Santos ter ali uma certa inconsistência. Mas considerando que nós ainda estamos invictos e futebol que o Santos vem apresentando não é motivo para desespero, não é motivo para críticas ao trabalho do Vojvoda. Não é motivos para criticar a atuação do nosso elenco, mas é sim motivo para que a gente avalie algumas coisas, né? E até talvez alguns jogadores. Mas enfim, isso é um assunto para outro vídeo. Eu e o Edu, a gente entra mais nesse mérito no pós-jogo, né? Mas estamos aqui para falar sobre a coletiva do Vojvoda. Ele deu uma coletiva agora há pouco, justamente falando sobre o jogo, sobre algumas decisões que ele tomou, sobre a atuação do Santos. Inclusive, a jornalista começa já perguntando e fazendo uma relação com a pergunta que foi feita no jogo contra o Bragantino. Que, eles já tinham conversado sobre aquela sensação de ter perdido 2 pontos lá e agora volta também com essa sensação desse empate, perdendo 2 pontos, só que agora dentro de casa. E o Vojvoda, como sempre, muito objetivo nas respostas, muito seguro, falou sobre realmente a frustração de não trazer esses 3 pontos, né? Sobre como o futebol é imprevisível, dado, né, que o Santos jogou melhor, se impôs. Ele fala, né, da boa atuação do Santos no primeiro tempo, depois ele faz um adendo ali, né, para os 15 primeiros minutos do segundo tempo, que realmente o Santos deu uma boa caída, o Grêmio ali conseguiu cadenciar um pouco mais o jogo, mas que depois o Santos conseguiu retomar e fazer um bom metade final do segundo tempo. E entra nessa questão da eficiência, né? Porque o Santos criou pelo menos ali 5, 6 chances claras de gol, mas acabou pecando na eficiência. E ele entra até que num debate ali que eu não concordo muito, sobre a questão de eficiência, né? Falando que, é relativo, né? O Santos deu bola na trave, defesas do goleiro, não sei o que e tal. Mas eu discordo, né? Eu acho que a gente tem que ter o pé no chão e tem que ter, sabe, a humildade, a hombridade para reconhecer que eficiência é quando gera resultado. Bola na trave, defesa do goleiro não gera resultado. Realmente a gente criou boas chances, né? Mas no final não foram chances eficazes. A gente acabou o jogo empatado, então é isso, né? Foi ali o único ponto que eu não concordo 100% do Vojvoda, mas tudo que foi dito é um consenso, né? Que o Santos jogou melhor, criou mais, enfim. Perguntam também, né, sobre a questão do Santos jogar em casa, né? Que o Santos é a pior segunda campanha do campeonato jogando em casa. E olhando para os próximos 3 jogos, e que dos 3, 2 jogos vão ser em casa, como que o Santos fazer para ser o protagonista, para trazer, aproveitar essa atmosfera, fazer né, esses 6 pontos em casa. E aí ele volta para a atuação de hoje, fala da mesma forma que foi hoje. Hoje o Santos foi protagonista, né? Agora, o que tem que melhorar é o placar, é o resultado, é converter em gols. E é perguntado como isso vai ser feito, né? E é o que ele diz, olha, é continuar
jogando dessa forma, continuar pensando dessa forma, sempre buscando o resultado, sempre jogando para cima, sempre propondo o jogo. Ele fala também ali de, né, analisar junto com os jogadores, com os analistas, comissão técnica, os erros, né, coisas que eles possam ver para melhoras. Então é legal a gente ver o treinador, né, com essa postura. Eu vou a continuar trabalhando, escutando bueno, no sé si o críticas, pero escutando a jugadores, escutando a ver a mis analistas, a mi comisión técnica para mejorar eso. Más que mejorar, hay que mejorar os resultados. Os resultados se consigue creando chances de gol y defendiendo cuando conseguimos. Hoy, bueno, creamos muchas chances y conseguimos solamente un gol. Mas no sé si esas cantidades de chances es para caer a jugadores, decir, bueno, no fueron efectivos. No fueron efectivos en cuanto a gol, más o la bola iba a la trave o intervenía golero, o están los palos también, que bueno, que muchas veces o fuchibol depende de eso. Voy a continuar trabajando para que Ochimi se impor a adversario en cuanto a juego, en cuanto a finalizaciones y bueno, y también en cuanto a efectividades para conseguir puntos, que es lo que precisamos. O fútbol vive de puntos, vive de la tabela y bueno, eu sou consciente de eso también. Mas cómo conseguir, bueno, hallo que o camino es este, ¿no? Seguir intentando, proponiendo un juego de ataque como fue hoy, tanto en el primero como en la segunda parte, salvo los primeros 10 o 15 minutos de segunda parte, ¿sí? Quanto tempo a gente não ouve um técnico falando assim e o time se portando assim dentro de campo? Acho que tem tudo, inclusive, para o Santos seguir isso, para o Santos fazer bons jogos em casa e ganhar os jogos em casa. Mas é lógico, tem alguns ajustes ali que precisam ser feitos, é natural, é importante, é aquela questão, novamente, da tentativa e erro. Mas que todo o trabalho inicial tem ali tentativas e erros, conhecer o elenco, né? E a gente está com um tempo muito escasso onde cada ponto importa, né? Mas o importante é que o Vojvoda ter essa experiência, essa personalidade que tem, já corta alguns atalhos, né? E a gente espera que realmente seja um tempo hábil, e eu acho sinceramente que é isso que vai acontecer, para que ele possa arrumar o time e trazer os resultados necessários. Eles aproveitam também para perguntar, e não tem nem como, né, para falar da base, para falar do Robinho Júnior, da partida que ele fez, a personalidade que ele teve hoje, que já não é de hoje também, mas, né, da importância da entrada dele no jogo, botou fogo de novo no jogo, e aproveitam inclusive para sabatinar, né, o Vojvoda sobre a questão da primeira coletiva que ele fez, falando da base, de investir na base, não sei o que e tal, e qual que é o plano, né, considerando que o Robinho jogou sub-20, o JP Sherman também, e ele fala basicamente que quer investir na base, esses jovens são muito importantes para o time, mas por serem tão jovens, tem os momentos certos, né? Tem ali os momentos ideais para que eles possam entrar, ganhar minutagem. E isso é verdade, eu concordo com ele, até para tomar cuidado para não queimar os nossos meninos aí da Vila, né? Mas que para ele não tem como um jogador jovem desse, esses jogadores jovens como esses, com potencial como esse, ficarem um mês aí sem jogar. Então, por isso essa importância deles treinarem com o sub-20, de fazerem jogos pelo sub-20 e sempre que possível ganharem essas oportunidades, essas minutagens no time principal, né? Então, muito bacana que ele reforça esse compromisso com a base, né? Mais ou menos como que ele entende que ela tem que ser trabalhada, como que vai ser o planejamento em cima dela. Mas, de novo, é legal que ele reforça esse interesse em contar com a base e desenvolver a base. Inclusive, ele fala da responsabilidade dele como técnico, preparar e dar condições a esses jogadores fazerem essa transição completa para o profissional, né? E aí, é natural também, né, que em algum momento os jornalistas, eles iam perguntar sobre algumas decisões duvidosas do Vojvoda para o time titular, como é o caso do Mike, por exemplo, no lugar do Igor Vinícius, né? Então, por que ele optou, sendo que o Igor Vinícius vinha sendo titular, depois teve a questão da suspensão e depois o Mike veio assumindo essa titularidade, e o porquê não do Igor Vinícius nesse jogo, né? O Vojvoda vem em defesa do Mike, que entende que o Mike tinha feito um bom jogo contra o RB Bragantino, que eu já não concordo, mas defende que ele tinha feito um bom jogo contra o Bragantino, mas que realmente
realmente após esse jogo vai ter que ser reavaliado. Isso que é legal, né? O técnico ele não expôs, não necessariamente que ele falou que o Mike jogou bem, que realmente ele achou que o Mike fez uma baita de uma partida, mas também não vai ficar expondo o jogador dele, falando mal, mas teve uma postura boa, né? Olha, só que depois dessa atuação, cada jogador vai ter que ser reavaliado. Então, eles jogam conforme as entregas e eu espero que ele cumpra isso, né? Porque se realmente ele for avaliar a partida de hoje do Mike, até que a gente esqueça as outras que não foram boas também, né? Tirando a estreia dele, que foi até que legal ali, mais ou menos ofensivamente contra o RB Bragantino, mas comprometeu defensivamente. Então, mesmo que a gente não considere, olhando só para a partida contra o Grêmio, vamos ver se ele vai cumprir isso mesmo, porque o Mike não merece ser titular, né? O Igor Vinícius, em pouco tempo que entrou, jogou melhor do que o Mike. E nessa mesma linha, perguntam para ele sobre a opção do Escobar no lugar do Souza, né? Sendo que o Souza deu uma assistência no último jogo, né? Jogou bem, é um jogador que os jornalistas não precisam nem falar, mas meio que dá já a entender, né? Isso é uma coisa meio óbvia, que é mais jogador do que o Escobar. E aí o que eu achei legal da resposta do Vojvoda é que ele realmente dá uma justificativa plausível para essa escolha. Bueno, Sousa hizo una boa partida en Bragantino, mas en cuanto a la estrategia, eu consideré que, bueno, que Grêmio iba a recuar un pouco suas líneas e iba a jogar a transições. Sousa é um jogador muito de ataque, ¿sí? Entonces, bueno, eu preferi ir de menos a mais, asegurando, principalmente con Escobar, esa zona, se comprende? Entonces, eles têm jogadores de transições individuales como Pavón con mucha velocidad y como Alisson que también tiene velocidad y digo, bueno, eu imaginaba este tipo de partida es lo que eu imaginaba antes del jogo. Digo, bueno, un Grêmio recuado saliendo en transições, principalmente pelos lados. E foi até um pouco do que eu trouxe no pré-jogo, falando, né, de qual que seria a provável estratégia do Grêmio, como eles se portariam. E foi exatamente o que o Vojvoda falou, que foi o que ele imaginou, que o Grêmio viria com essas transições com os pontas, então ele precisaria de uma segurança maior ali com o Escobar, só que foi o que acabou não acontecendo no jogo, né? O Grêmio realmente jogou lá atrás e não ficou jogando em transição, jogou incomodando o Santos em contra-ataques. Então realmente a estratégia teve que ser um pouco adequada ali, né? Teve que ser mudada. Eles perguntam também o que não tem como ser diferente, né? Sobre a escolha dele na substituição do segundo tempo. Ele tirar ali o meio de referência ali de marcação, de contenção e colocar, né, mais um jogador de ataque. E aí basicamente ele insiste de novo nessa questão que o Santos não começou bem ali, os 10 primeiros 15 minutos, não estava com o controle que ele gostaria, Schmidt amarelado também, e ele teve ali que tomar uma decisão. E isso é uma coisa muito legal que ele fala sobre muito do que o Edu fala também, né? Das decisões que ele toma rápidas, mas que ele tem culhão ali para assumir riscos, para tentar coisas novas. Então é muito legal, né? Ele fala que naquela situação eu tinha 3 alternativas. Deixar o Schmidt correr o risco num jogo que a gente precisava dos 3 pontos em casa, né? Amarelado e tomar um vermelho. Tinha a opção de trocar homem por homem, então colocar um outro jogador de contenção, talvez o Rincon, talvez o Arão, ou de tentar algo diferente. E foi o que ele tentou, né? Infelizmente não deu certo, que foi colocar o Tiquinho e recuar um pouco o Zé Rafael. E o bom é que ele reconhece que isso não deu certo, mas ele fala, né, que a ideia era justamente ter mais presença de ataque. Inclusive eu acho que o Tiquinho entrou muito bem, mas o Santos realmente ficou desfalcado ali no meio campo, na marcação, ficou sobrecarregado. E isso é uma outra coisa boa também, uma vez que o Vojvoda depois reconheceu isso, né, fez algumas mudanças, colocou o Rincon, e aí ele até fala que ele traz o Zé Rafael para jogar com o Rincon ali mais como contenção, para que todos os nossos atacantes, né, tanto os que já estavam quanto os novos que entraram, pudessem ter mais liberdade para sair jogando. O que no final deu certo, ele errou numa decisão, depois ele consertou isso. Infelizmente, não foi suficiente para a gente conseguir a virada. Por 2 motivos, né? Primeiro, que talvez ele poderia não ter tomado essa decisão, mas é aquele negócio. Quem não arrisca, não petisca, né? Então, ele tomou um risco ali e depois ele arrumou a decisão errada. E se o Santos, vou combinar que se o Santos tivesse feito a parte, né, a lição de casa dele de
ter convertido o gol, aí o Santos teria sim saído com essa virada. O mais importante é isso, ele reconhecer ali que não necessariamente foi um acerto e ele explicar o porquê dessa tomada de decisão, e isso que é legal do Vojvoda. Tem hora que ele vai arriscar mais, tem hora que ele vai arriscar menos, tem hora que vai dar certo, a gente vai comemorar pra caralho, tem hora que não vai dar certo, a gente vai ficar puto, uai. Pelo menos a gente tem um técnico que pensa, que tenta coisas novas, que sai fora da caixa. Então é interessante como ele passa essa segurança, tanto nas decisões erradas que ele toma de assumir, e quanto no que ele pensa, no que ele quer trazer pro time, o que ele quer melhorar. E aí eles sabatinam, né, um pouco o Vojvoda justamente sobre essa questão de bola na área, né? Inclusive o jornalista fala de bola parada, né, para se referir ao gol do Grêmio. Na verdade não foi uma bola parada, mas se trata de um problema constante no Santos, que são essas bolas alçadas na área. Que foi o caso do Bragantino, que foi uma bola parada contra o Grêmio, que inclusive o Vojvoda, ele é até honesto na coletiva, né, falando que ele não lembra se foi uma bola parada ou não, mas que o problema é o mesmo, é algo inesperado, né, algo que tem que tomar cuidado, que tem que ser muito atento. No, bueno, o bola parada es un aspecto muy importante de Oyogo. Es verdad lo de Bragantino, que recibimos un gol de una bola parada directa, donde hay responsabilidad de todos, principalmente de treinador, más hay jugadores también responsables de eso, y ellos saben eso, más es fuchibol. Fuchibol es acertar y errar continuamente. Bueno, hay que estar atentos en eso. Hoy no sé si fue, no analicé bien o gol. No sé si fue de directo la bola parada o fue bola rodando, ¿me entienden? Entonces yo que ahí tengo que analisar melhor, no fue una bola parada, bueno, son lances de jogo mesmo. Ele tem que realmente resolver essa questão, porque o Santos ele fica a maior parte do jogo organizado defensivamente. Só que realmente parece que quando vai para a bola aérea, os nossos jogadores se perdem. É só a gente ver o Luan Pérez Escobar que bateram cabeça no jogo contra o Grêmio. Você vê, o Edenilson saiu sozinho no meio da nossa linha defensiva inteira, sozinho, para fazer a finalização, assim como, se não me engano, foi o Paulo Henrique do Bragantino que subiu sozinho para fazer o cabeceio. Então, ele realmente reconhece que isso é um problema, que isso é uma coisa que tem que ser avaliada, tem que ser uma coisa que tem que ser corrigida e que ele tá tomando as providências para isso, né? Então, novamente, importante ele reconhecer que isso é um problema do clube e que isso tem sido prejudicial e que ele fazer, né, trazer essa segurança que isso está sendo visto e que isso vai ser corrigido. Mas é isso, seus peixão. Foi uma coletiva um pouco mais intensa, tanto é que ela dura um pouco mais, né, justamente porque os jornalistas começam a fazer algumas perguntas ali pro Vojvoda, falou, amigão, foi em casa, já perdeu 2 pontos ali, vai perder 2 aqui, né, algumas decisões dele ali que, né, as pessoas ali de fora entendem como errados, e até a gente mesmo, né, algumas opções como titulares, depois algumas mudanças, é normal, e eu acho bom que eles sabatinem assim, que eles perguntem até pra gente entender qual que é a finalidade do nosso técnico, quais que são as ideias do nosso técnico, até para ver se ele está alinhado com o que a gente precisa, com o que a gente quer para o clube. E para mim a resposta é sim, ele está alinhado. Só que ele é um ser humano como qualquer um, é um profissional e vai cometer alguns erros. O importante é que ele reconhece e o importante é que ele não abre mão da ideologia dele, do que o Santos precisa fazer, e que eu concordo 100%. Né? Então teve erro sim, tem coisas a serem melhoradas sim, e isso tem que ser perguntado, tem que ser cobrado, tem que ser entendido. Mas, para variar, o Vojvoda foi muito profissional, muito direto, muito objetivo em todas as respostas. Não é o resultado que a gente queria, não é o resultado que a gente esperava, mas eu continuo muito confiante no trabalho do Vojvoda, continuo confiante que o Santos vai sim ter essa alavancada ainda. É lógico, a gente ainda tem que olhar para a questão do rebaixamento, mas de verdade, eu acho que por todo o cenário e por tudo que o Santos vem apresentando, a gente está olhando para cima. A gente está brigando para cima e não para rebaixamento. Então é isso que a gente tem que levar. Antes de cobrar qualquer coisa, eles têm que dar motivo para a gente cobrar. Ultimamente não pode, mais cobrar comprometimento, né? Trabalho em equipe ali, jogar em equipe.
treinamento, né? Demonstrar que eles têm treinado, que eles têm apresentado um bom futebol, que eles têm se entrosado ali. E essa gana por ganhar, fazia anos que a gente não via no Santos e está tendo isso. Então é questão de tempo até que as coisas comecem a se estruturar. E, gente, eu tô falando tempo, não é daqui um ano, pô, sabe? Eu sei que a gente tá no final do segundo turno aí, que a gente precisa começar a ter vitórias, efetivamente, né? Mas é questão de tempo, mais 1, 2 jogos, até que o negócio comece a engrenar. Quando sair mais uma vitória do Santos, isso vai vir muito ao nosso favor também, na moral do elenco, na moral do clube. Eu acho que o Santos ainda vai embalado pro jogo contra o Ceará, é lógico, não tanto quanto se a gente tivesse, né, se a gente fosse com a vitória, mas acho que o Santos continua embalado, acho que o Santos tem tudo para fazer um bom jogo e talvez até trazer os 3 pontos para casa. E independente do resultado contra o Ceará, não precisa nem dizer que é uma obrigação, né, que o Peixão amasse as galinhas pretas, né? Mas é isso, seus Peixão. Comentem aí o que vocês acharam do jogo, o que vocês acharam da coletiva do Vojvoda, sobre as falas deles, as decisões durante o jogo, né, a estratégia. Vamos bater um papo aí, conversar, tá? Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, se vocês puderem hypar. Começo de mês vocês não tem desculpa, hein? Que vocês estão cheios de ponto aí pra hypar, então não vem de papinho não, hein? Hypem o vídeo, vocês nos ajudam bastante, tá bom? E o Chambre vai deixar pra vocês aí as nossas redes sociais, @canal Vem Peixão, ph.cfeitosa e Edu Futirinhas, beleza? É isso, seus Peixão. Até a próxima.